Olá! Se você conseguisse ler mais rápido, no aspecto, na possibilidade, por exemplo, de ler um livro em 1 hora, em torno de 1 hora, com uma retenção de 70%, ou seja, de 1 a 10, se você fizesse uma avaliação, tiraria 7, isso lendo só uma vez, o que mudaria na sua vida? Profissional, né? Familiar, social, financeira, principalmente. Todos já entenderam que conhecimento é poder em potencial e que você precisa dele para um momento adequado. Então eu vou te mostrar aqui, né, como, né, atingir uma velocidade acima das 1.000 palavras por minuto, com 70 ou até mais, né, acertos ou por cento em compreensão. Meu nome é James Bauer, né, sou citado no livro dos recordes como o leitor mais rápido do mundo na língua portuguesa. Participei de um programa que abrangeu toda a América do Sul, Os Incríveis, pela National Geographic. Já estive, né, em todas as capitais, em muitas cidades, de forma que já atingimos mais de 1 milhão de pessoas em auditório. Hoje estamos por aqui, né, graças, né, a essa situação, que, é claro, né, é pesada. Ainda não saímos, mas tenho certeza que com fé e também com muita pesquisa conseguiremos equilibrar esse quadro. Pessoal, o fato é que você nunca treinou a sua leitura. Então, você talvez já tenha feito alguns treinamentos. Por exemplo, talvez você já tenha, né, participado e se exercitado numa academia de ginástica. Então, você pode observar que algumas pessoas não têm desenvolvimento. Então, às vezes, né, ela melhora, emagrece ou ganha massa magra. Então, cada um tem um objetivo. Aí, às vezes, para 1 mês, 2, retorna, faz 30 dias. Isso tudo num pacote que ela comprou para 1 ano. Aí, quando chega no final do ano, ela viu que quase não teve diferença. É claro que para a saúde, o condicionamento melhorou. Então, ela conseguiu um pouquinho mais de saúde. Então, quantas pessoas você observa que ela não tem disciplina? Então, ela simplesmente não leva a sério. Então, ela não faz o que tem que ser feito. Então, ela não paga o preço. Não é só dinheiro, não, pessoal. Então, muita gente vai lá, faz um pacote numa escola de inglês. Esse é mais longo, às vezes. Tem cursos de inglês com diploma internacional, do qual você pode ingressar numa faculdade americana. O interessante é que eu conheço muita gente que fez 4 anos de inglês e não fala inglês. Então, em cada área, pode ser piano, pode ser matemática. Quantos bilionários deixaram, né, a universidade? Nós temos aí casos de homens bilionários que conseguiram, né, chegar ao topo financeiro, por exemplo, mas nem sempre, né, conseguiram conciliar outras coisas. Não precisa citar aqui, mas o caso de Steve Jobs, entre muitos outros, mas ainda se mantém no mercado, né, a cultura pela aquisição do conhecimento. Francis Bacon, no século XVII, já dizia: conhecimento é poder. Para aquela época, ainda fazia sentido. Então, lógico que você precisa colocar esse em movimento, mas você precisa primeiro, acima de tudo, você precisa entender que sem conhecimento, sem preparo, você vai perder inúmeras oportunidades. Então, para você perder a oportunidade, ou seja, pode ser que ela não surja na mesma forma. Geralmente, a oportunidade aparece em forma de crise. Naquele momento que você está em desespero, que acredita que, bom, agora eu não tenho nenhuma saída, perdi o emprego. Quando pensa que não, você arrumou uma alternativa muito melhor, às vezes se uniu com 1 ou 2, abriu uma empresa e ficou milionário. Então, quando
você está em crise, no japonês, representa, né, uma possibilidade de oportunidade. Você tem que entender que hoje o mundo está nas suas mãos. Qualquer rapaz de jeans, nos Estados Unidos existe a cultura da garagem, então, inúmeros bilionários tiveram uma grande ideia numa garagem e se tornaram, né, um dos homens mais ricos do mundo. Então, basta você usar a cabeça. Então, problemas, seja ele familiar, seja conjugal, seja filhos, seja financeiro, então se resolve com imaginação. E a imaginação, né, é mais importante do que o conhecimento, já dizia Albert Einstein. Então, quando você se permite ler, você conversa com os sábios. Então, quando você lê Darwin, né, é preciso, né, cultura geral. Então, quando você lê a Bíblia, conversa com Deus. Então, você pensa como o autor pensou quando escreveu a obra. E geralmente, né, se trata o livro, o escritor, né, como se fosse um filho, com todo cuidado, todo carinho. O que ele quer é que fique, né, para a posteridade. Então, a leitura, mesmo para aqueles que abandonaram a universidade ou simplesmente não fizeram, empreendedores, coaches, palestrantes, pastores, oradores, né, leem vorazmente. Então, alguns chegam a ler de 4 a 6 horas por dia. Então, é importante você ler biografia. Mas eu não gosto de ler biografia. Então, vá no YouTube, procure lá, né, biografias, né, de pessoas célebres, né, famosas ou intelectualmente desenvolvidas. Você vai encontrar lá todos os nomes que você tem curiosidade. Você tem curiosidade sobre quem? Sobre Einstein? Sobre Newton? Steve Hawking? Não, eu não gosto dessa área científica. Então, você tem lá, procura Picasso, Goethe, né, enfim. Tem hoje no Google, né, o conhecimento está acessível. Você consegue, de qualquer cantinho, qualquer ilha do planeta, entrar em contato com o mundo inteiro. Só que, infelizmente, você não percebeu que o automóvel mudou. Olha como ele era na década de 50, olha como ele é hoje. Então, observe o telefone, o primeiro telefone celular, para os telefones dos dias de hoje. Ele é multifuncional. Então, você vai perceber que a tecnologia, né, permitiu o avanço nas telecomunicações, no deslocamento, nos translados, em quase tudo, na verdade, se fôssemos aprofundar aqui. O Uber, sem ter um automóvel, é a maior frota, né? E assim outros em muitos casos. Então, o fato é que aquilo que você aprendeu na escola provavelmente já não serve para mais nada. Se é que serviu quando você ouviu, né? Após o final da aula, se eu lhe perguntasse o que você estudou, o que você leu, provavelmente, né, você não teria muito o que falar. Eu sei porque eu convido pessoas para vir à frente. Eu leio um livro com mais ou menos 200 páginas, né, entre 10 a 15 minutos, depende do livro. Sou muito grosso, no máximo 20, 25. A Bíblia toda em 9 horas, já fiz várias vezes. Já li a Enciclopédia Britânica, mais de 5.000 livros. Alguns eu li várias vezes, como é o caso do Poder Sem Limites e a Bíblia, que são meus livros prediletos. Primeiro a Bíblia, claro, li 45 vezes, li em 2 idiomas e confesso que li pouco, né, que poderia ter lido muito mais. E você, quantos livros você leu? Você é da área de vendas, não é? Qual foi a última vez que você leu sobre vendas? Não, eu gosto de participar de workshop, treinamento. Não se iluda. No livro você encontrará uma quantidade de detalhes e informações que o palestrante não se recorda. Então, alguns dos palestrantes hoje mal citam obras científicas, artigos do Google Acadêmico. Então, você tem que perceber que esses profissionais, né, passam superficialmente algo que, se você fosse no livro, seria muito melhor.
só que você não tem disciplina, assim como aquele aluno de inglês e aquele que pratica atividade física numa academia. Então você tem que ter motivação, já falei no outro vídeo, essa é a sequência dos vídeos, esse é o número 13, então ele vai ficar disponível aqui na linha de tempo, depois vai, né, para um playlist, que por enquanto é público, né? Depois de um determinado tempo, vamos deixar apenas, né, para aqueles que estão levando a sério, que estão realmente praticando. Então vamos filtrar um pouquinho isso aí. Pessoal, nós temos uma grande oportunidade de desenvolvimento. Então você que está me assistindo agora, provavelmente, né, passará por esse vídeo, né? Mas se você ainda não assistiu o primeiro, o segundo, onde explicamos com mais detalhes, fazemos os testes, tanto de leitura, quanto retenção, quanto memorização, como compreensão automática. Então, a partir dali, você vai pegando os primeiros passos, as primeiras noções. Então, é importante que você, se está vendo esse vídeo, né, você interrompa e depois, você, quando chegar aqui no 13º, retorna. Então, eu gostaria de saber, né, se você, né, faria alguma diferença na sua vida se você lesse mais rápido e entendesse melhor. Então nós temos aqui inúmeras possibilidades para o seu desenvolvimento cognitivo. Não é só leitura, interpretação de texto, memória para idiomas, memorizar resumos, como memorizar versículos, artigos de lei, como memorizar, por exemplo, um conjunto de informações na sequência, como eu gravo números, né? Tem gente que precisa. Então, todas essas ferramentas nós vamos trabalhar nessa mentoria. E ela é grátis. Ou seja, é a primeira vez que eu disponibilizo de maneira organizada, ou seja, a primeira aula, segunda, terceira, quarta, um curso completo, uma mentoria, sem nenhum custo. Então, a princípio, você pode assistir todas as aulas, vai lá no playlist. Então, não sei se você tem habilidade aqui com o YouTube. Se você não tiver, me procure, peço o link lá da mentoria. É 619-9347-2125. Vai estar nas descrições do vídeo. Você vai ler logo no título, já tem meu telefone. Você vai perceber que no final do título tem um número. Esse número se refere à aula, a que aula estamos ou você estará assistindo. Então não tem como errar. Eu também disse que eu estarei sempre de cinza. Então essa é a cor da camisa para você não se perder às vezes na linha de tempo, ali na sequência de vídeos que você assiste lá no YouTube. Então lá tem, como já disse, um playlist. Então é só seguir na ordem, tá? Número 1, número 2, 3, 4 e assim por diante. Então esse treinamento, ele não tem dia para acabar. Ele começou em janeiro, mas ele não tem dia para acabar. Então a ideia, enquanto tivermos energia, vamos gravar 3, 4, tem semanas que 2, especificamente do playlist, 2 a 3 vídeos por semana. Então isso para também você não ficar sobrecarregado. Não é muito vídeo para ficar assistindo, você não consegue acompanhar. Mas eu sugiro que você coloque em 2x. Então, é claro que você precisa fazer uma lista. Está lá no livro Desperte o Gigante, né, do Anthony Robbins. Você tem que fazer uma lista dor e prazer. Então, lendo do jeito que eu leio, o mundo mudou, mas a escola não. A educação é a mesma, né? A escola, provavelmente, né, algumas famílias são tradicionais, o filho, né, estuda numa escola, né, aí o neto também estuda lá, e assim por diante, enquanto existia aquela escola. São escolas tradicionais. Então, mas você vai ver que é a mesma cadeira, né? Às vezes o mesmo professor, às vezes, né? Então, às vezes o professor pega 2 gerações numa vida. O conteúdo é o mesmo, a maneira dele explicar é a mesma. Ele não teve subsídio, ele não aprofundou, ele não fez especialização. A rotina mal permite, né, que ele consiga dar as suas aulas com tranquilidade. Então imagine, né, onde você se alimenta. Então a fonte mais segura são os artigos científicos recém-publicados nas revistas internacionais,
que estão disponíveis no Google, você não precisa nem comprar. O fato é que você lê devagar, sente sono, tem que ler várias vezes a mesma coisa. Você reclama, né? Às vezes colocaram um rótulo em você dizendo que é TDAH, então que você tem déficit de atenção, né? Às vezes, né, colocam lá que você tem um retardamento leve devido a algum tipo de lesão que aconteceu no nascimento ou em algum acidente. E na verdade, isso tudo é um tabu. Então, tudo isso pode ser superado com a tecnologia nos dias de hoje, só que elas não chegam até você. Às vezes, pelo simples fato de você não acreditar. Então, eu já disse isso num outro vídeo, você não precisa acreditar em mim, você tem que acreditar em você. Se você acredita em você, é muito mais fácil. Henry Ford dizia, se você acha que pode, se você acha que não pode, de todo jeito você tem razão. Então, o fato, né, também tem relação com a sua crença. Às vezes lhe rotularam, você sofreu bullying, né, até dentro de casa, você era conhecido, né, por o pior da sala, né, aquele mais, como se diz, burrinho, né? Às vezes, não, meu filho, vá fazer uma outra coisa, estudar não é para você. Então, todos conseguem treinar e se tornar ou ter um desenvolvimento na leitura, na compreensão, na interpretação e fazer, né, fazer valer aquela prova que você estuda. Para você ter uma ideia, com as ferramentas que eu vou ensinar nessa mentoria, você vai ler entre 2 a 10 vezes mais rápido. O dobro é rápido, né? O dobro a gente consegue em poucos dias. É claro que ainda estamos formando o grupo. Então, acredito que já tenhamos 100 pessoas. Então, teremos um grupo no Telegram. Olha que bacana. Então, teremos um grupo para consultoria. Então, vai ser lá, consigo atender pelo privado. Tem aluno que vem e faz 10, 20 perguntas, como se só existisse ele para eu atender. Mas no grupo, né, a sua dúvida pode ser a dúvida que alguém que está lá já saiba responder, né, já está mais antigo na mentoria. Então, a qualquer momento você pode entrar, pode ser hoje, pode ser daqui a um ano. E é claro, né, alguns que já estão mais antigos poderão lhe auxiliar, né? Enquanto isso, também as mais complexas, que ninguém responde, eu vou lá, né, e respondo, sinalizo bibliografia. Às vezes, vou colocar lá até o PDF, vou colocar lá até o material, entendeu? Então, é uma grande oportunidade, observe. Você vai ter uma consultoria, né, pelo Telegram, 24 horas. Então, você tem um playlist organizado, né, em grau de dificuldade, começando pelas aulas mais simples, avançando para as mais complexas. Você tem, olha só, um material de apoio. Então, esse é opcional. Se você entender que consegue acompanhar a mentoria sem o material, ok. Mas se você tiver o material, às vezes eu vou sinalizar, então vai ser bem comum eu dizer, olha, peguem o caderno número 1, então é um material com uma capa dura, a encadernação é diferente das outras, é o airô, e o papel interno também é mais grosso, é 90 gramas, a impressão é impecável. Então fizemos um material com alto padrão, alta qualidade, para que você tenha o melhor resultado possível. Fizemos uma promoção na virada do ano, depois fizemos uma promoção de férias, e agora, né, a promoção ela é um meio termo entre um e o outro. Então, são 5 cadernos, esse é o básico. Não, eu só posso comprar um, professor. Então, se eu só pode comprar um, custa R$250 o caderno, está incluso do correio. E aqui, né, o resultado de 30 anos, né, tirando, colocando, ajustando. Então, é um material bastante específico para quem quer chegar às 1000 palavras por minuto. Então, às vezes, o problema é com a memória. Eu não gravo nomes, números, palavras estrangeiras. Aí você tem isso aqui, ó. Você tem um caderno de memória. Ok. Então, o problema é a interpretação. Às vezes eu decoro, mas eu não sei. O hino nacional, por exemplo. Muitos sabem cantar, outros nem isso. Às vezes um pedaço ali e outro lá.
Mas o interessante é que nesse caderno de interpretação de texto, nós vamos testar e lhe orientar com técnicas e ferramentas para você ler e entender e, quando memorizar, saber o que decorou. Então, é um caderno bastante importante. E como a minha especialidade é a leitura dinâmica, então teremos um pouco mais de leitura dinâmica do que outros conteúdos, né, visto que enviei proposta para o Guinness como o leitor mais rápido do mundo, e também sou referência aí, sempre que se fala em leitura dinâmica, sempre vai passar pela gente aqui. Então, você vai ter o caderno intermediário, você tem também o caderno avançado. Então, nós temos só de leitura dinâmica 150 exercícios, mais 50 de memória, mais 50 de interpretação de texto. Você vai perceber que esses vídeos terão a duração entre 20 a 40 minutos. Então, esse de hoje é para que você entenda bem como é que funciona nosso trabalho, tá? Então, cada caderno, se comprado um por um, isoladamente, então, R$ 250. Não é caro, visto a qualidade, a consultoria que você vai receber pelo Telegram. E além disso, né, além da consultoria, né, um acesso permanente. Depois de um determinado tempo, né, você terá que ter pelo menos um caderno, né, para estar no grupo. Isso significa que você está, né, acolhendo o suporte e se exercitando no material adequado. Eu posso improvisar, eu mesmo fabricar exercícios? Claro. Inclusive, se você criar exercícios que não tem no caderno, sugiro até que você mande para a gente analisar, ver se está tudo direitinho. Quem sabe a gente pode até incluir num futuro livro. Pessoal, além desse material aqui, aliás, dentro de uma promoção, você pode ganhar qualquer um desses cadernos. Aí eu quero o avançado, mas eu nunca treinei, então não é adequado. Então, os mais importantes para esse momento, se você só pode um, seria esse, né? Na sequência, o de memória, consequentemente, o de interpretação de texto. Então, esses aqui são os mais importantes, tá? Então, esse material de apoio foi feito para durar, para ser manuseado e, quem sabe, né, você ainda se tornar um multiplicador. Então, a melhor estratégia para aprender é ensinar. Então, a ideia é que você vá aprendendo e vá ensinando. Então, você tem que transferir essa informação e o que mais ganha com isso é você mesmo. Por isso que eu estou aqui ensinando, sempre falando, 24 horas aprofundando e falando sobre essa proposta. Então, se você adquirir esses 5 cadernos, então ao invés de pagar R$ 1.250, ou seja, 250 em cada um, já disse que você pode comprar só um se você quiser. Então eu mantive uma promoção intermediária entre a promoção de férias, né, e o retorno das aulas. Então, adquirindo todos, você ainda consegue por R$ 500. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, pode ser que nesse momento, né, que você está assistindo, essa promoção já tenha acabado. Então, você tem que olhar a data do vídeo, saber se essa promoção ainda está valendo, ok? Teve gente me procurando aqui para participar da promoção da virada. Pô, a virada já aconteceu, né, há mais de 30 dias. Então, é claro que só valia ali para o dia 31, para a virada, tá? Então, valide depois me procurando no WhatsApp. Eu já falei no vídeo e falei também que está aqui nas descrições. Então, observe, nós temos aqui a maneira de você ter acesso ao material sem ter que estar pagando, pessoal. A gente se preocupa muito com a condição financeira das pessoas. Então, às vezes, né, os palestrantes, coaches, né, oradores, pressionam demais as pessoas. Então, como eu disse, a mentoria é grátis, você pode ir assistindo às aulas, os cadernos estão aqui, eu sugiro que os tenha, tá? Até porque nós seguiremos a mentoria baseado, eu vou dizer, a página. Então, hoje vamos usar o caderno de interpretação de texto na página número 23, aleatoriamente. Então, é legal você ter, é importante você ter. Mas assistindo pelo modelo da aula,
você consegue criar. Dá muito trabalho, você perde tempo. Você está aqui para ganhar tempo. Inclusive, eu sugiro que você assista esse vídeo em 2x, porque eu falo pausadamente para que qualquer pessoa mais simples, né, consiga entender o que eu estou dizendo. Então, olha só, nós temos uma promoção para esse mês, onde você pode, lá no seu WhatsApp, compartilhar para 100 pessoas. Na verdade, não seriam 100 pessoas, que às vezes você pode compartilhar num grupo, tem mais de uma pessoa. Então você tem que fazer, na verdade, 100 compartilhamentos. 100. No outro vídeo, eram 200. Então tem muita gente que não tem 200 contatos. Então tem que pedir ajuda da mãe, tem que pedir ajuda do amigo, da esposa, do esposo. Então, chegamos a um consenso aqui que 100, então, seria o suficiente. 100, né? 100 compartilhamentos. Então, não seriam 100 pessoas, mas 100, incluindo os grupos, ok? Então, se você compartilhar para 100 pessoas, eu mandei aqui para toda a minha rede, do Instagram, do YouTube, dos meus contatos no WhatsApp. Eu tenho quase 50 mil. Então, para mim, por isso que eu achei que 100, 200 era pouca coisa. Mas tem gente que falou assim, não, tem muito menos que 100. Então, você compartilhando, mesmo que seja de conhecido, se não é spam, você pode ir lá, compartilhar e escolher qualquer um desses cadernos. Qual que você sugere? Eu sugiro primeiro aquele vermelho de leitura dinâmica. E se você tiver a oportunidade de comprar pelo menos um, seria o de memorização. Então, é claro que se você comprar 2, R$500, você já recebe os 5, né? Então, pelo valor de 2, você consegue levar todo o kit. Bom, então, além desse material e dessa promoção, que você vai lá, compartilha e ganha, para a gente é importante, você tem que fazer o print e enviar aqui no WhatsApp, nós estamos sempre criando e tendo ideias de várias outras promoções. Nós temos o nosso aplicativo, então nós temos um app lá na loja do Google Play ou no famoso Play Store. Então você vai lá, entra no Play Store, escreve Leitura Dinâmica James Bauer, você vai ver, está lá entre os primeiros colocados. Então não tem como você errar. Então esse, né, claro, você vai pagar no cartão de crédito, custa R$ 24,90, só que é um valor que eu considero simbólico, porque esse mês de fevereiro é um mês do aplicativo. Então é um mês onde vamos investir, vamos impulsionar, vamos criar uma campanha publicitária com a finalidade de chegar a 1 milhão de downloads. Então essa é a meta de fevereiro. Então vamos mobilizar toda a nossa energia para conseguir chegar nesse resultado. O interessante é que você entrando agora por esse valor simbólico, você irá participar de todos os upgrades, né, que o aplicativo receberá, como por exemplo, a mesma versão do app em inglês, o módulo intermediário, o módulo avançado, os vídeos do playlist. Então eu estarei colocando vários outros vídeos explicando como treinar. São centenas. Então a leitura dinâmica é como um esporte, não acaba nunca, é como xadrez. Você nunca vai ser bom o suficiente a ponto de dizer, não preciso mais treinar, eu já cheguei no máximo. O ser humano sempre se desafia. Então, a gente quebra barreiras, ultrapassa limites. Mas tudo isso vai da sua necessidade, do seu interesse e principalmente da sua disciplina. Você tem disciplina para praticar ferramentas? Então, como é que é? Você se dedica pelo menos aí 10 a 15 minutos todo dia? Então, com o aplicativo de leitura dinâmica, por exemplo, nos outros vídeos para trás eu explico como que ele funciona. Você vai lá, instala, tem o passo a passo. Aí você abrindo o aplicativo, assiste os vídeos primeiro. E aí depois de assistir o vídeo, você por enquanto, né, os que tem lá, você já vai entender como é que usa ali o caderno, visto que o conteúdo do app é o mesmo do caderno. Só que a vantagem é que você, tendo o app no seu celular, você consegue treinar em momentos que estariam inúteis. No deslocamento, no caso, se você não é um motorista, no metrô, no ônibus. Você pode praticar esperando um médico, um dentista.
enquanto vai buscar alguém, enquanto espera. Então, naquele momento que você está no encontro de família, você viu que não está fazendo nada, você vai lá, treina. Quando acorda, se você enrola na cama, então, antes de dormir, você vai lá, treina 5, 10 minutos por dia. Você vai perceber que é o suficiente para, em pouco tempo, chegar ao resultado. Então, o link do aplicativo, o link do playlist, estará aqui também abaixo nas descrições. Então, é só você clicar, né, no YouTube, ele não fica azul, né, pelo WhatsApp já. Mas você pode me pedir pelo WhatsApp, né? Eu já disse aqui, 619-9347-2125. Esse aplicativo, se você for, né, adquirir o aplicativo, treinar, né, observar como é que funciona. Se você gostar, claro, você não vai mandar aqui um depoimento negativo, né? Se você gostar, você escreve uma resenha contando a sua experiência, o que você achou, né, do app, e você vai lá e escreve uma resenha, printa, manda para mim, e os 100 primeiros colocados, né, que solicitarem, vão ganhar o meu livro, o Tratado de Leitura Dinâmica, que vai ser lançado aqui, se não, provavelmente aí no fim de fevereiro ou início de março. O interessante é que você, né, simplesmente entrando e gostando, praticando, vai ganhar um livro se estiver entre os 100 primeiros. É fácil verificar ali pela data, né, do início da promoção. Então, conta-se ali, a partir dali, os 100 primeiros, você já vai receber o Tratado de Leitura Dinâmica, que será prefaciado pelo Dr. Paulo Vieira, né, e será também, vou encaminhar como uma dedicatória, visto que esse livro é uma edição limitada, uma edição de luxo, tá? Então, esse livro é para a posteridade. Então, é um livro com mais de 500 páginas, pretende esgotar o assunto. Então, eu estou oferecendo para os 100 primeiros, os que estão em Brasília poderão participar de um coquetel com a gente, né, para o dia do lançamento do livro. Então, os 100 primeiros vão ter o seu lá, se mora em Brasília, se não, irá pelo correio. Esse livro, né, custa R$ 987, e você, pelo simples fato de entrar, treinar e gostar do app, vai ganhar esse livro. Então, a gente oferece aqui sempre inúmeras oportunidades para que você tenha resultados. Então, a leitura dinâmica, pessoal, ela vai abrir os seus horizontes, vai lhe permitir acessar o mundo, né, chegar a um nível de vocabulário, né, de informações, de conhecimento nunca antes imaginado. Então você vai descobrir coisas que você nem sonhava que existia, porque há grandes ideias, né, estão aí armazenadas, né, escondidas no seu inconsciente, e só a leitura é capaz, né, porque se trata do melhor exercício que existe para o cérebro humano, só a leitura, né, é capaz de transformar a sua realidade. Então é legal participar de cursos, palestras, workshops, né, de vídeos, uma mentoria gravada como essa, que você pode inclusive acelerar, mas o ideal é que você realmente leia a maior quantidade de livros que você puder. Então ele é um exercício, né, da asa à imaginação, e quanto mais você lê, mais sortudo você fica, porque com conhecimento você estará disponível para as oportunidades. Se você não lê, pode chegar alguém e falar assim: olha, eu tenho uma vaga, né, para um salário de R$40 mil na Alemanha. Você topa? Claro, né, estou desempregado. Então temos muitos desempregados hoje pelo simples fato de não terem conhecimento especializado. E como não tem conhecimento especializado, fica fora. Então fica à margem, fica sujeito ao subemprego. Então, com conhecimento, você consegue mostrar no seu currículo, né, o que você sabe fazer, quais são os seus talentos. Você não pode enterrar os seus talentos, né, semelhante àquela parábola, né, do aquele que pegou um talento, se escondeu, enterrou na terra, até que o dia o Senhor chegou e ele foi prestar conta. Então, ele tinha simplesmente escondido, enterrado o talento. Às vezes você tem talentos que nem desconfia. Cora Coralina, por exemplo, descobriu que tinha aptidão para
para escrever aos 80 anos de idade. Imagine só, né? Se ela tivesse descoberto isso antes, né, teríamos muitos outros livros que provavelmente, né, ela não teve tempo para escrever. Então, às vezes você tem aptidão para várias coisas, mas para isso você tem que tentar, você tem que se especializar, você tem que continuar lendo sempre, todos os dias. Nós dizemos que se você não ler pelo menos 10 páginas por dia de um livro, você é um sedentário cognitivo. Ah, professor, mas eu não tenho a mínima condição de ler 10 páginas por dia. Leia 5, leia 2, leia 1. Então você vai se acostumando, vai se desenvolvendo e vai chegar lá. Pessoal, em relação à mentoria, então é isso que eu tinha a dizer para explicar melhor como é que funciona. E você ainda tem, para a gente finalizar, como participar de um projeto, né, que pretende atingir não só o Brasil, não só a América do Sul, mas vários países no mundo. O nosso aplicativo, né, ele tem um formato em SA, ou seja, ele tem cotas de participação. Então, de repente, você não quer simplesmente ir lá, aderir e treinar, assistir os vídeos. De repente, você também não quer só lá fazer a resenha e ganhar o livro, que já vale muito, né? É um livro que, se você depois não gostar, você pode vender até para os próprios membros do nosso grupo, ou lá onde você vai ter, né, estar conosco no Telegram. Mas você pode adquirir cotas de participação. Eu disponibilizei 1.000 cotas, né? Somos uma SA, então são 1.000 cotas a R$300. Então a nossa intenção é arrecadar aí 300 mil e conseguir promover esse aplicativo dentro de um formato de marketing digital. Você sabe como é que isso funciona. Se você não está no digital hoje, você está fora do mercado. Então você tem que deixar o seu produto, o seu serviço, né, em contato com o mundo. Então, se você não está ainda, né, nas redes sociais, infelizmente tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que abre portas e oportunidades para você. Então, nós vamos pegar esse investimento, vamos colocar no impulsionamento com um profissional gabaritado, que já tenha vários cases de sucesso de outros lançamentos que ele fez. E aí, então, acredito que alguns fazem em 7 dias, outros não fazem, né, para ter resultado diário. Nós vamos decidir isso com um conselho. Nós temos um conselho. Uma vez decidido dentro do SA, dentro das cotas do app, você vai dividir o faturamento com todos os cotistas. Então, nossa meta é 1 milhão. Né? Vamos trabalhar para isso. Atingindo 1 milhão de downloads, teremos 24 milhões e 900 mil, considerando o preço de hoje. Ele vai variar. Ele pode aumentar, provavelmente não reduzir. Então, só nesse primeiro lançamento. Tá, mas e depois? Aí vamos lançar, né, a versão com inglês e português, a versão com intermediário, a versão básico, intermediário e avançado, até chegarmos no nível master. Então poderemos fazer vários lançamentos. E não tem só esse, tem vários. O de memorização, por exemplo, também já está disponível. Mas esse mês é um mês do app de leitura dinâmica. Então, se você quiser ser meu sócio, se você quiser participar com cotas nesse projeto que estamos desenvolvendo, também me procure aqui no WhatsApp. Olha, professor, eu me interessei, eu quero ser cotista, eu quero comprar pelo menos uma ação. São 1.000 ações. É claro que alguns, né, acionistas compram 10, compram 20, alguns têm mais de 200 cotas, tá? Então, não nesse, mas na SA nós chamamos cotas primárias. Então, esse projeto do app abrirá cotas reservadas para um projeto especial, para um projeto que é digital e é mundial. Então, fica aqui nosso recado. Acho que ficou bem claro, né, que para você, né, ter resultado, né, e distinguir-se, ou seja, fazer a diferença que faz a diferença, ou seja, permitir-se, né, ler um livro enquanto o seu concorrente lê um capítulo, né, ler várias questões numa prova, numa avaliação,
enquanto o seu concorrente lê uma. Não sei se você percebeu, mas a maioria não consegue ler a prova inteira. Então, às vezes, tem questões ali que você sabia responder, mas você não fez porque não deu tempo. Então, eles estão aumentando o tamanho do texto, o tamanho das questões, justamente para dificultar, para saber se você lê, se você é um bom leitor. Então, por isso que a leitura dinâmica lhe dá uma vantagem de 2 a 10 vezes e uma compreensão que às vezes não passa de 30%, a gente faz o teste, ultrapassa 70%. Então, imagine isso numa entrevista de emprego. O que você acha? Uma pessoa que leu muitos livros, experimentou, leva uma vida criativa, né, implementa aquilo que lê, né, em relação a uma outra pessoa que nunca leu um livro todo, de capa a capa, já até provavelmente adquiriu, comprou, está lá na estante, até hoje ele não leu. Quem você acha, né, que tem a maior chance de pegar essa vaga? É claro, aquele que está mais preparado. Ninguém vai querer, né, uma pessoa despreparada, desorientada, sem conhecimento, desatualizado, sem informação. As pessoas precisam hoje nas empresas, né, pessoas que mobilizam, proativas, que busquem se aperfeiçoar, que estejam sempre em busca do conhecimento e da informação, pois vivemos num mundo da informação. Então, no ano 2000, o conhecimento dobrava a cada 4 anos, hoje a cada 20 meses. Então, se prepare para uma revolução na sua capacidade de aprender. Então, temos aí, pessoal, várias promoções. Dentro do app, você ganha um livro e pode ser um acionista. Né? Em relação aos cadernos, né, cada um é 250, comprando 5, você paga 500. Né? Enfim, temos aí, né, várias, né, e outras que não vai dar tempo de expor, visto que nós acordamos aqui que esse vídeo vai durar entre 20 a 40 minutos para não se tornar maçante e mais objetivo. Mas eu lhe vejo no próximo vídeo, o de número 14. Se você, mais uma vez, né, está vendo o 14 primeiro e você não assistiu, né, vá lá, comece, faça os testes, né, pegue o que tem, né, aprofunde, porque as próximas aulas a gente já começa a treinar as técnicas, a dar referência, né, e já esta semana abriremos o grupo, né, o grupo que eu chamo de grupo VIP. Por que VIP? Porque são pessoas que têm pelo menos um caderno, que inclusive, né, com compartilhamento você consegue pagar, consegue adquiri-lo. Eu envio para você em qualquer lugar do país ou do mundo. Então eu espero você por uma experiência inusitada, tá? Então, quem lê viaja. Às vezes viaja pela imaginação, às vezes viaja porque se você perguntar a ele o que entendeu, ele vai dizer: ah, eu não sei, eu viajei aqui, me perdi. Então não é essa viagem que eu estou me referindo. É realmente a viagem, um mundo, né, que talvez você não teria acesso na vida real, até porque muitos desses autores, desses imortais, se foram e deixaram um legado. E de repente você será um que vai escrever um grande livro, né, e poderia escrever e deixar também mais um grande legado para a humanidade. Então até o próximo, eu vejo você, me procure no WhatsApp. Até lá, se inscreva no canal, né, ativa o sininho ali para ficar sabendo os próximos. Até mais.